Alô? Está funcionando? Bom dia a todos. Não vai ter intervalo. Eu entrei aqui, eu subi aqui, vocês descobriram que não vai ter intervalo e ainda vão ter que ouvir a minha palestra. Então, olha a situação que eu estou, né? Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui a doutora Valéria, agradecer a organização, cumprimentar o doutor Ernesto, doutor Maurício, doutor Sebastião, é uma honra tê-lo aqui. Muito do que eu aprendi do acidente de trabalho é do doutor Sebastião, inclusive o responsável pela nossa competência, né, com relação a acidentes de trabalho. O Supremo decidiu que a competência para acidentes e doenças de trabalho era da Justiça do Trabalho, graças ao trabalho do doutor Sebastião. Vamos falar, então, em saúde mental do trabalho. E saudações atleticanas, antes de todo mundo, já vi que tem um companheiro ali, tá? Hoje eu não podia deixar de falar isso. A gente começa a pensar ou discutir a respeito porque a questão aqui é saúde mental, e saúde mental no trabalho. A empresa está doente, né? A Justiça do Trabalho enxerga sempre, e talvez vocês achem que o nosso discurso tem uma dose de pessimismo, mas ninguém vai lá para dizer para nós que está tudo legal, né? Normalmente, a face do mercado e da empresa que nós vemos é a face que é conflituosa da relação. Então, eu também já aviso aqui que eu não quero dar uma mensagem de que está tudo ruim, quer dizer, uma mensagem negativa. Muitos funcionários felizes, muitas pessoas bem no seu trabalho, e isso depende, como já falou o doutor Ernesto, de um conjunto de situações. Eu vou falar mais das questões judiciais. Eu tenho aqui, por exemplo, um julgado em que a empresa foi condenada porque tinha 10 mandamentos da telefonia. Não verás teu filho crescer, não terás vida pessoal. Esses eram os mandamentos da empresa, né? Que a Justiça do Trabalho entendeu abusivos. Isso aí faz parte do que o doutor Ernesto falou, do problema contextual da saúde mental. A empresa é condenada porque submetia os empregados a sessões de regressão e hipnose. Isso ultrapassa muito o poder, né, o micropoder patronal. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Uma das muitas pesquisas que nós vemos, né, e aí eu tenho, claro, que pensar em vários fatores. A grama do outro é sempre mais verde, né? Nós, juízes, sabemos disso, que toda vez que o juiz reclama alguma coisa, mas você tem estabilidade, a gente não pode reclamar de nada, né? Talvez o engenheiro ache que a vida do construtor da obra é melhor, então isso também tem fatores íncitos a uma alteração aí em algumas pesquisas. Aqui uma empresa que ela teve uma ideia brilhante, ela fez uma simulação de assalto. Ela simulou um assalto, tranquilo, né? Para os empregados, para ver se o empregado estava preparado. Você imagina a situação do empregado depois. Não, gente, era só para ver se havia preparação. Eu juro para vocês que eu não acreditei, eu tive que buscar o acórdão, falei com a desembargadora, mas é isso mesmo. E era uma empresa de recursos humanos, né? Então, tem umas ideias, né? Tem umas ideias assim meio... Eu fiz uma audiência uma vez em que o encarregado, para motivar os empregados homens, ele passava um filme pornográfico durante o expediente, porque ele entendia que aquilo motivava as vendas. Então, assim, tem ideias, e às vezes a cúpula da empresa não sabe dessas ideias, porque pressiona, né? Você tem que motivar, você tem que resolver, mas ninguém diz como resolver. Aí, sei lá, o cara acha na internet alguma técnica motivadora e resolve o problema. Violência psicológica, cobrança de metas. A gente tem muita questão a respeito disso, o Ministério Público tem analisado também, o doutor Glaucio vai falar. Técnicas e técnicas abusivas para cobranças de meta fora da razoabilidade. A Justiça do Trabalho jamais é contra a cobrança de metas. É claro que todo funcionário tem que ter metas, e tem que ter horário, existe o poder da empresa para isso. Mas, muitas vezes, essas metas e a cobrança ferem a razoabilidade. Os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento no trabalho. Nós tínhamos, depois eu volto aqui. Nós tínhamos na década, em 70, 90, uma incidência muito alta de perda auditiva.
E é interessante porque, com as ações trabalhistas e com as condenações, as empresas fizeram a prevenção. Fonoaudiologia, audiometria, protetor auricular. Então, a perda auditiva resolveu. Hoje é muito difícil a ação especificamente por perda auditiva. E aí começaram, na década de 90, as ações com lesões por esforço repetitivo, as ações dos bancários, e aí começa a ginástica laboral, a fisioterapia na empresa, e você tem de novo uma prevenção, e graças a Deus hoje nós temos uma redução, métodos, né, científicos, como o método OCRA, por exemplo, para verificar doenças osteomusculares, e você tem uma redução. Com relação ao transtorno mental, o problema é mais complexo. Então, a partir da década de 90, no final do século, nós temos um aumento das ações trabalhistas com relação ao dano moral, inclusive o nexo, né, a nossa nova competência, passamos a receber e sentimos um aumento das ações que pediam indenização por doença mental do trabalho. O problema da doença mental no trabalho é que a empresa não sabe exatamente como resolver. Não adianta eu dar um protetor auricular. Não adianta eu fazer ginástica laboral. E eu tenho uma gama enorme de doenças e de fatores. O grande problema aqui, como o Dr. Neto já lembrou, é o nexo fatorial. Só voltando, o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde é estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença. É isso que nós devemos buscar também na saúde mental. Muito difícil, né, esse estado completo, né, muito complicado. E isso está na Lei Orgânica da Saúde, é uma lei que pouca gente conhece, a Lei 8080 de 90, a Lei Orgânica da Saúde, ela no artigo 6º, parágrafo 3º, prevê essas... ela tem todo um artigo que prevê, que fala da prevenção para a saúde do trabalhador. Pois bem, então, com relação a essa difusibilidade, esse nexo na saúde mental do trabalho, Vanderlei Codo tem um trabalho muito bom, que é o pessoal da Unicamp. O trabalho pode ser sadio e pode ser doente. O trabalho pode ser um lugar de cura, porque na clínica psicológica, por exemplo, trabalhar é uma terapia. Você pega um paciente com depressão, tira completo, ele está com depressão, deixa em casa, é pior, né? Então aí o local de trabalho pode ser um local para a doença ou para a cura. Não há especificamente uma resposta, o trabalho adoece. Isso aí vai depender do local e do tipo de trabalho. A Liz Esther Rocha lembra que a gente tem tido uma intensificação das emoções do trabalho. O trabalho moderno tem maior exigência cognitiva, todos nós percebemos isso. Questões de jornada, a reforma trabalhista agora prevê, por exemplo, a possibilidade da jornada de 12 horas. Mas o empregado vai ficar 36 horas em casa. Eu duvido que o empregado fique 36 horas em casa, ele vai arrumar outro emprego. E aí a gente tem que ver determinados trabalhos, mas é interesse do empregado porque ele não precisa. Eu já era um crítico dessa jornada de 12 horas em hospitais, né? E uma vez tentaram me convencer, mas a jornada de 12 horas não tem problema. Eu perguntei, se você tiver com o teu filho com febre e a enfermeira precisa aplicar um remédio, você prefere a enfermeira que está entrando no plantão ou a que está na última hora das 12? Porque essa pode confundir com alguma outra coisa, né? Então, assim, é evidente que 12 horas de trabalho, organicamente, é ruim, né? Por mais que seja, em tese, para o empregado, melhor. Nem sempre o que é melhor subjetivamente para o empregado é melhor para a sociedade. Senão era só botar um motorista de caminhão dirigindo 24 horas por dia e ele folgava o resto da semana, né? Então, assim, tem que pensar bem nesse tipo de jornada. Tipos de trabalho que tem poucas pausas e que o ritmo de trabalho é ditado pela máquina. É o trabalho em linha de produção e o trabalho monótono. Esse trabalho gera um risco maior para a saúde mental. Prêmios de produção. Empresas que elevam seus prêmios a ponto do empregado
não querer fazer mais nada para obter aquele resultado final que vai lhe dar aquele prêmio, né? Aquele valor. O desemprego, claro que em momentos de crise, a saúde mental, a gente sentiu muito isso, a própria noção de assédio moral na França, criada por uma psicóloga, para Marie-France Irigoyen, ela vem de estudos de momentos de crise, em que você tem funcionários que trabalhavam em empresas estatais e passam a empresa é vendida, ele passa a ter o medo do desemprego. Reforma da Previdência. Um funcionário público, por exemplo, que tem uma expectativa de se aposentar em 5 anos, passa a ter uma expectativa de 10 anos. Isto mexe profundamente com a saúde mental do trabalhador, né? E o tecnoestresse, que é levantado por uma psicóloga chamada Susan Andrews, que é o estresse por excesso de tecnologia. Nós estamos com excesso de tecnologia no trabalho, sistemas que alteram e você tem que acompanhar o sistema. E você tem que aprender. Ninguém pergunta para você se você está em condições de aprender um novo sistema. Você tem que aprender um novo sistema. Você está há 20 anos usando um sistema, você tem que aprender outro. Claro que aí tem um trabalhador mais jovem que tem mais facilidade, um trabalhador mais velho que não tem. Isso também mexe. E nós estamos estendendo este estresse da tecnologia para a residência e para o nosso mundo. Então, assim, aí a gente não sai do celular. A gente não sai do WhatsApp, a gente não sai do Facebook. Isso traz um excesso de informação, e não é só pelo trabalho, é estresse pelo excesso de tecnologia ao qual o nosso cérebro não está acostumado. Nós não conseguimos parar de pensar, né, porque a gente fica o tempo inteiro ligado na tecnologia. Isso gera o mais estresse e, portanto, doença mental. Só fazendo um parênteses aqui, o Dr. Neto falou, a nossa questão na justiça é nexo. Eu preciso saber se aquele trabalho, se aquela condição gerou aquele dano para que eu condene uma empresa. Para a responsabilidade, eu tenho que ter um agente, um dano, uma culpa, um risco grande, e o nexo. Este nexo é direto. Então, o funcionário foi mexer na máquina e cortou o dedo. Não há discussão do nexo, né? Foi trabalhar com a máquina e cortou o dedo, entendeu? Depois nós vamos analisar a culpa, é outra questão. Mas ele enfiou o dedo porque quis. É outro problema. Eu estou aqui no campo do nexo causal, né? Este nexo é direto, é muito fácil para o juiz, né? Aí nós estamos numa questão, normalmente a empresa chega na justiça e não vai discutir isso, a empresa não vai lá dizer que não tem nexo, não, está lá a CAT, está lá tudo certinho. O problema é quando se trata de uma doença e não de um acidente típico. Esta doença, já quando é uma doença dos ossos, quer dizer, quando eu tenho uma lesão por esforços repetitivos, eu já tenho uma dificuldade. Porque um funcionário que tenha trabalhado em uma empresa durante 20 anos em um trabalho de levantar peso, eu vou ter um nexo do levantamento de peso e um nexo do envelhecimento da coluna do trabalhador. Ocorreria a pessoa com 60 anos de idade, em tese vai ter uma redução dos discos da coluna, um problema de coluna, ainda que ela não faça absolutamente nada. Por sinal, se não fizer nada, vai ter mais problema, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o grau. E o professor Sebastião, num artigo dele, ele lembra muito bem que uma das maiores dificuldades é estabelecer o grau de concausalidade para uma condenação. Porque imagine um trabalhador de uma empresa que trabalha um período numa empresa e no outro período, por algum motivo, ele faça natação. Ele nada 5.000 metros por semana. Ele vai ter uma lesão de ombro e a empresa, às vezes, não sabe que ele faz natação também. E aquela lesão de ombro pode ser trazida pela natação. Eu não sei exatamente o grau. Eu não estou ainda falando da doença mental. Então, esse é o nexo paralelo. É aquela concausalidade que pode gerar o resultado, mas ela passa por outros fatores. Isso na doença mental é extremamente comum. E aqui está o ponto. O nexo na doença mental é confuso. É indeterminado. Quer dizer, eu não posso fazer um nexo simplista, como muitas vezes atualmente, X gerou Y.
O funcionário trabalha numa empresa que paga mal, tem depressão. Não. Estatisticamente não existe isso. Tem, sabe, às vezes uma pessoa com uma condição social ótima, com um trabalho ótimo, está infeliz, e uma pessoa empurrando um carrinho se sente feliz por algum motivo que nós não tem, que a nossa vã filosofia não pega, entendeu? Então, assim, você tem tanto dificuldades no enquadramento legal, que não acompanha, né, as novas doenças mentais aparecem, o enquadramento legal não acompanha, e você tem multifatores, ou seja, o trabalho ele pode ser um local de doença e um local de cura. Na doença mental, o nexo é sempre multifatorial. Multifatorial. Não há um nexo específico. Muitas vezes a pessoa chega na Justiça do Trabalho, estou com depressão. Por quê? Porque o funcionário me chamou de, porque o chefe me chamou de burra. Ninguém entra em depressão porque o chefe chamou de burra. Já havia um contexto. Ah, eu me matei porque fui jogar a baleia azul. Aqui que você foi jogar a baleia azul e se matou. Ia se matar com o primeiro estímulo que tivesse. Não vem me dizer que a baleia azul criou esse problema, né? É muito fácil você terceirizar a coisa para a baleia azul agora. Então, ninguém é induzido sem um fator anterior. Eu fiz uma audiência em determinada ocasião em que havia esta alegação de que o trabalho tinha trazido a depressão, e eu fui ouvir a trabalhadora, e ela me dizendo que estava desempregada, o marido tinha abandonado, ela tinha 4 filhos, e um deles tinha paralisia cerebral. Mas ela atribuía à empresa o problema. Complexo. Você imagine um laudo, quer dizer, aí o perito, o problema do médico é muito complicado, quer dizer, você imagine um laudo para fazer um laudo social de uma situação dessas. E para o juiz tomar uma decisão, né? Para o juiz tomar uma decisão, porque ao contrário do que possam os leigos imaginar, a Justiça do Trabalho não decide porque o empregado é pobre ou por coitadinho. Não há esse princípio protetivo a esse ponto. Nós decidimos tecnicamente. É claro que há um princípio da proteção, mas essa história de que a Justiça do Trabalho sempre dá a favor do empregado é a lenda urbana mais, né, interessante que eu já ouvi falar, não existe essa estatística. Então, a causalidade, o nexo causal é esse aqui, né? Fatores pré-existentes podem gerar o nexo causal, a pessoa perde um parente e, ao mesmo tempo, tem um emprego complicado. E aí esse emprego vai gerar doença mental. Fatores concomitantes, né, e fatores supervenientes, fatores que podem ocorrer até fora do trabalho ou após uma doença do trabalho e podem trazer. E aqui a extrema importância da perícia. A extrema importância da perícia. Porque há dificuldade em estabelecer esse grau de concausalidade, problemas em estabelecer o nexo. O nexo tem que ser muito bem cuidado, o juiz e o profissional têm que tomar cuidado para isso. Quais são os profissionais habilitados a fazer laudo para nexo causal? Trata-se, em princípio, de um ato médico, mas como nós não temos também toda a disponibilidade de médicos, o Tribunal Superior do Trabalho vem aceitando também laudos feitos por psicólogos, e o psicólogo tem um papel importante no contexto psicossocial de análise. Então, o ideal mesmo seria uma análise por psicólogo durante o tempo e um laudo por psiquiatra, que são profissionais que se complementam. Está aqui, ó, uma decisão lá do Tribunal Superior do Trabalho que validou um laudo feito por psicólogo em uma ação acerca da depressão, né? Então, é possível essa utilização também. O decreto 3048, de maio de 99, traz algumas situações a respeito de transtornos mentais. Então, existem algumas situações em que o nexo é bem claro, porque aí são situações causadas por agentes químicos. Então, o manganês, o sulfeto causa demência, por exemplo. Vocês lembram da história da Alice no País das Maravilhas? Todo mundo conhece? Quem que era o amiguinho da Alice lá? Não era o chapeleiro louco? Por que é chapeleiro louco? Sabe por que é chapeleiro louco? Porque quando o Lewis Carroll escreveu, todos os chapeleiros eram loucos, porque o chapéu, o couro do chapéu era tratado com mercúrio. E o mercúrio deixava a pessoa tantã.
E aí, pô, se todo chapeleiro é louco, eu vou criar o personagem do chapeleiro louco. O chapeleiro louco da Alice é um doente do trabalho. Olha que, né? Se tivesse justiça do trabalho naquela época, talvez não tivesse o conto. Você veja só que coisa. Episódios depressivos causados por tolueno, por solventes orgânicos, reações ao estresse após acidente grave. Isso é uma situação que eu vejo em algumas empresas, agora já tenho um pouco mais de consciência, mas eu já julguei casos em que o trabalhador foi assaltado e no dia seguinte estava de novo no posto de trabalho. Meu Deus do céu. Sem um laudo de psicólogo, as empresas reclamam, mas a justiça condena. Espera aí, o trabalhador foi assaltado, leva num psicólogo, faz um laudo, dá uma folga, pergunta como é que o cara está para depois voltar ao ambiente de trabalho. Então tem que ter aí o humano que o Dr. Ernesto falava. Você tem que ter uma coisa para o humano. Você pega um vigilante depois de um assalto e coloca ele em seguida no mesmo trabalho, não dá. Tá? Então, aqui já está classificado transtornos mentais após uma condição, um acidente grave ou um fato, né? O medo do desemprego, perda de um colega. Tudo tem que fazer, né? A análise do clima. O colega faleceu. Análise do clima, como é que está o trabalho, como é que vocês estão se sentindo, entendeu? Porque isso pode gerar, né, em último caso, ao tal do burnout, né, ao esgotamento do trabalhador e aí ele não produz mais nada. Né? Aqui uma decisão do nosso desembargador, o Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, em que justamente ele condenou a empresa porque o trabalhador que lidava com hidrocarbonetos, que é um produto químico previsto na lei, teve uma tentativa de suicídio. Então, até a tentativa de suicídio, em determinados casos, pode ser considerado doença mental ou doença do trabalho, né, por ligação química. Existem agentes químicos que induzem tentativa de suicídio. Tá? Então, o tribunal já teve oportunidade de analisar esse tipo de caso. Depois, quem quiser, eu passo o material, vocês podem pesquisar. Né? Aqui também uma outra decisão do nosso tribunal, que como o nexo deu multifatorial, mas foi entendido que a pressão no ambiente de trabalho, aqui se tratava de um banco, aqui do Paraná, o Banestado, em que os empregados eram meio que empregados estáveis, empregados públicos, e ele foi vendido por Itaú. E aquilo é óbvio que gera uma desorganização, porque as instituições são diferentes. Aquilo que o Neto falou da filosofia da empresa, a cultura organizacional. Eu tinha uma aluna uma vez que ela passou 5 anos aprendendo inglês para se manter no emprego, e quando ela estava terminando o curso, a empresa foi comprada por uma empresa espanhola. E ela estava me contando angústia. E eu já dei aula para alunos que me contaram, professor, eu estou aqui porque a minha empresa agora ela disse que quem não tiver curso superior vai ser demitido. E aí a pessoa com 50 anos está lá fazendo faculdade, ficando lá a noite inteira e se sujeitando àquele tempo, porque ela tem medo de perder emprego. Tá? Então, isso tudo pode ser utilizado pelo magistrado para o contexto do nexo causal para a doença do trabalho. Encontrei um acórdão sobre esquizofrenia e não houve nexo. Também, né, embora talvez a gente possa discutir mais isso, não consigo enxergar. Eu acho que a esquizofrenia é uma doença genética e não consigo enxergar uma possibilidade de nexo. Nesse caso também não teve nexo, né? Não é impossível que a gente tenha outros casos, mas achei um caso em que foi alegado que a esquizofrenia decorria do trabalho e o tribunal não deferiu a indenização. Aliás, uma decisão que a Justiça do Trabalho deu a favor da empresa. É sempre bom, né? A Justiça do Trabalho dando a favor da empresa, é sempre bom lembrar. Porque tem essa lenda, né, que nunca dá a favor da empresa. Não existe essa estatística, não é assim. Depressão. A depressão é a mais alegada na Justiça do Trabalho. É a que mais... E muitas vezes, até falo, muitas vezes o advogado mistura estresse, depressão, sem fazer uma especificação. É até interessante na inicial que o advogado mostre um laudo, mostre algum... objetive um pouco melhor, porque se vai para o perito, a pessoa dizendo que ela tem estresse, depressão, síndrome do pânico, tudo junto, fica mais complicado de fazer o nexo, né? A diminuição do ânimo, pensamentos tristes. Então, a depressão é leve, é moderada. A depressão pode ser leve. Uma leve depressão, tá? Ela pode ser moderada e ela pode ser gravíssima. A pessoa não sai nem da cama. Alguém que diga que a depressão está grave, mas que
joga bola ou que consegue fazer alguma atividade, já não é tão grave assim. E veja só a dificuldade de nexo. A depressão gera lombalgia, dor nas costas. Aí a pessoa chega, eu estou com dor nas costas. Qual é o perito que o juiz vai nomear? Vai nomear um ortopedista. O ortopedista vai dizer, não tem nada nas costas. E o problema é depressão. Então você veja a dificuldade para o trabalhador de obter uma condenação, um nexo causal nesse aspecto, né? Ela já é reconhecida como doença do trabalho. Aqui também alguns acordos nossos, né, com relação à depressão, esse caso não deu. Transtorno obsessivo compulsivo, eu achei bem interessante essa decisão, porque o acórdão liga o trabalho como bancário a uma concausa para transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né, todo mundo já tem uma noção, é aquela pessoa meio que quer tudo certinho, que não consegue, né, que é tudo organizado, tem que estar tudo certinho, tudo organizadinho, tudo no seu lugar. Eu sou bem assim, né, Célia? Eu sou exatamente assim. Tudo no lugar, tudo certinho. Eu sou o contrário. Se eu morar com alguém que tem transtorno obsessivo, a pessoa me mata. Porque não dá, né? Então, assim, você tem o cara com transtorno e o outro lado. Mas esse cara com transtorno vai trabalhar num banco, é claro que aquela exigência de organização gera um nexo técnico. Então, esse julgado, ele fez uma condenação do caixa bancário por distúrbio obsessivo-compulsivo. Isso já em 2006, então você veja que já a Justiça do Trabalho já vem avançando bastante na análise das doenças mentais do trabalho. Aqui um outro acórdão em que o bancário, depois de 27 anos, foi mandado embora e desenvolveu depressão, né, ele já estava doente, e aí a Justiça do Trabalho também entendeu que havia o nexo, né, tendo em vista essa circunstância. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é só para não esquecer, a pausa para comercial não tem nada a ver com o trabalho, é o meu livro de trabalho doméstico pelo Instituto Memória. Instituto Memória aqui de Curitiba, não dá lucro, tá? É só porque eles ajudam bastante a gente a publicar. Então vocês entrem lá no site, eu compro ali, ajudo o Instituto Memória. Pronto. Stop comercial. É porque se eu não falo, o meu editor fica bravo comigo. Ele fala, pô, o senhor foi lá e não falou assim, nós vamos quebrar. Princípios, né, de meio ambiente do trabalho, quer dizer, quais são os princípios? Princípios da prevenção e da precaução. Na saúde mental, mais ainda, né? Mais ainda. Eu já vou passar, então, a questão da prevenção. Clima organizacional. Análise do clima organizacional. Sempre a empresa, muitas vezes na audiência, a gente se surpreende, o preposto da empresa se surpreende com a testemunha, falando exatamente o que acontece no chão da fábrica, e ninguém sabia. Ninguém sabia o que acontecia. Ninguém vai lá ver. A pessoa está achando, chama todo mundo por apelido. Não, mas a empresa não chama. Chama sim, vai lá ver se não estão todo mundo se chamando por apelido. Criar um código de ética. Esse problema do apelido é muito comum. A pessoa na hora não reclama. Depois na Justiça do Trabalho vai dizer que é discriminação, vai dizer que é ofensa. Por que tem que chamar por apelido na empresa? Chama pelo nome. Tá? E faz um código de ética com isso. Né? Uso das redes sociais no ambiente de trabalho, para tudo tem que ter código de ética. Né? Presença do psicólogo na empresa. Né? Normalmente na crise é o primeiro que eles mandam embora. Não dá, porque daí o que economizou com o psicólogo vai gastar com a ação trabalhista. Atenção para a condição social do trabalhador. Quanto mais baixa a condição social do seu trabalhador, mais cuidado a empresa tem que ter para com aquela pessoa, para com aquela comunidade. A nossa Constituição Federal fala que é direito do trabalhador a melhoria da sua condição social. Então, isso é uma responsabilidade da empresa, né? A melhoria da condição social do trabalhador. Metas adequadas e treinamento das chefias, principalmente as médias chefias. Às vezes você pega um ótimo auxiliar e coloca ele como encarregado, e você cria um péssimo encarregado porque ele é alçado a um poder, a um micropoder, sem o preparo para aquilo. Eu julguei uma ação de assédio moral uma vez, porque a empresa, na boa intenção de controlar o horário de almoço, eles estavam sendo condenados porque as empregadas alegavam que não faziam uma hora de almoço. Eles pediram para o vigilante terceirizado
controlar o horário de almoço das vendedoras. Para quê? E aí elas começaram a entrar com ações dizendo que ele falava assim, olha, quem não me agradar não almoça hoje. Olha, eu não vou deixar entrar na empresa. Então, assim, faltou só explicar para a pessoa, né, como é que faz isso, porque ele é vigilante, ele não é gerente, né, de controle de horário. Saúde mental. Medicação adequada, remédio não é para louco. Depressão não cura com meditação transcendental. Né? Depressão é uma doença química, excesso de captação de serotonina pelos neurocaptores, é isso? Excesso de captação de serotonina. Falta serotonina. Né? Falta serotonina. Então você tem que repor a serotonina. Se não repuser a serotonina, você pode estar em Las Vegas com o prêmio da Mega Sena, vai ficar depressivo. Tá? Não existe terapia geográfica. Eu vou mandar meu filho para Florianópolis que ele cura. Mas o psicólogo é essencial, a terapia é essencial, exercício físico, o trabalhador que tem uma vida muito sedentária também pode ter mais dificuldade mental. A espiritualidade das pessoas também é importante para isso, os hobbies, isso deve ser estimulado pela empresa. Parece singelo, mas muitas vezes, numa condição social muito baixa, uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca na hora do intervalo faz diferença. Tá? Um muito obrigado do chefe faz diferença, uma caixa de bombom no final do ano faz diferença para aquela pessoa. Os amigos, né, a amizade, isso é geral, né? Amigo sempre ajuda nessa. A música também é uma coisa. O consumismo é algo típico, né, da nossa fase, é típico da nossa vida. E a gente muitas vezes trabalha demais para ganhar muito dinheiro, para comprar aquele carrão, para ficar endividado, para ter que trabalhar mais ainda. Né? Isso faz parte da condição social. Né? Aquele trabalhador que está trabalhando e a empresa não sabe que ele está com aquele salário todo comprometido naquele tal do consignado, né? E visando, às vezes, um produto ou algo que ele não tem acesso, mas que a sociedade exige que ele tenha. Né? Ajudar os outros, né, é muito importante para essa saúde mental, e relativizar tudo. Né? Se você não gosta do teu trabalho, tem sempre gente que tem um trabalho pior que o seu. Tá? E é isso. Eu agradeço e muito obrigado.